Olá, olá. Estamos aí ao vivo. Eu vou aguardar um pouquinho mais aí, não avisei ninguém que eu ia fazer live hoje. Então vou aguardar um pouquinho mais aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos chegando. Quero falar uma questão que eu considero importante. E que eu acho que precisa ser elucidada, né? Isso aí, o pessoal vai chegando aí, que eu quero fazer um comentário, né? A respeito a respeito aí desse vídeo que tá rolando aí, né? Tem um que tenta dizer que o Batuque, né, que o tabu da ocupação, ele é racista. Ele está vinculado a uma prática de antigos burgueses, né, para proteger a elite branca da época, né? E certamente esse é o maior equívoco que eu já ouvi na minha vida, né? Mas eu quero trazer assim, né, partes por partes, para a gente poder compreender um pouco, né, uh, sobre isso, tá? Vocês podem fazer seus comentários aí, eu vou tentar ler. Parece que eu estou usando o StreamYard e parece que ele mudou algumas composições. E aqui diz que não é possível publicar comentários em perfis do Facebook, então eu não sei se eu vou conseguir ler por aqui, mas eu vou ficar dando olhadas aqui no meu perfil para ver se a gente consegue, se eu consigo responder também as pessoas que estão escrevendo aí. Eu gostaria que também, né, vocês comentassem se estão ouvindo bem, se está tudo ok. Realmente não estou recebendo as mensagens direto pelo aplicativo. Eu tenho que ver lá pelo. Tem que ver direto pelo. Pois é, aqui, ó. Era para aparecer aqui. Não sei por que não está aparecendo. Tudo é isso? Não sei. Enfim, estamos aqui, estamos indo. Eu quero falar sobre esse vídeo. Daí, claro, para falar sobre o vídeo,
eu preciso passar o vídeo, né? Então eu estou com ele aqui, vou passar para vocês. Vamos acompanhar aí junto, então, o vídeo, é um vídeo do TikTok, né? E daí eu vou parando ele ali, vamos assistindo, vou parando, e para fazer comentários, tá bom? Então, vamos lá. Para quem não sabe, no Batuque do Rio Grande do Sul existe o tabu da ocupação, que é basicamente o entendimento de que a pessoa que se ocupa do orixá, que manifesta o orixá através de uma incorporação, de uma possessão, ou de como a gente chama aqui, uma ocupação, a pessoa não... Tá, vamos já começar falando a partir desse ponto, tá? Primeiro, não é incorporação, né? A manifestação de um orixá não é ocupação. Para isso que está atrapalhando aqui. Pronto, consegui tirar. Então, a manifestação de um orixá não é uma ocupação, tá? Melhor dizendo, não é... Deixa eu ver se é o melhor aqui, não. A manifestação... não, aqui, ó. Aqui eu acho que eu consigo. Tá, acho que fica melhor um pouco. Deixa eu ver aqui se dá para aumentar um pouquinho. Parece que não. Enfim. Bom, não é incorporação e nem é possessão, tá? Primeiro, incorporação é um termo espírita, da religião espírita, que não tem nada a ver com a tradição africana, tá? A tradição africana não parte desses pressupostos de incorporação. A ideia de incorporação é o quê? Existe uma força, uma consciência que é externa ao ser humano e que daí ela vem e incorpora, né? Ou seja, incorporar é entrar no corpo da pessoa. E isso é perfeitamente entendível dentro da lógica espírita e até da umbandista, né? Porque a Umbanda e a Quimbanda também bebe muito no espiritismo, né? Mas não faz parte da lógica das tradições de matriz africana. Tá? A tradição de matriz africana não existe incorporação. O orixá ele não está fora do corpo, ele está dentro de nós, tá? Ele faz parte do nosso DNA. E a manifestação do orixá é uma excorporação, ele vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Também não é possessão. Possessão é um termo empregado principalmente pela antropologia, tá? Para definir aí, né? Então, usos de palavras como transe e possessão são termos da antropologia para definir, no caso do transe, uma psicologização da manifestação do orixá, e no caso da palavra possessão, né, é um sentido mais católico, né, uma lógica mais de apoderamento, e não tem isso, e nada disso tem a ver com a nossa tradição, tá? Então aqui já divergimos, vamos seguir. A pessoa não sabe que ela se ocupa. O orixá supostamente apaga, adormece a consciência dessa pessoa e ela não sabe que ela se ocupa e ela não pode saber que ela se ocupa. Então, sim, um tabu religioso é isso, tá? A gente não pode falar, não tem muito a ver com saber ou não que se ocupa, e sim com não comentar. A gente é proibido de comentar sobre a ocupação, seja a do outro ou seja a minha própria. Se tu sabe que se ocupa, isso é problema teu, né? É uma relação tua com o teu sagrado. Não se faz esse tipo de comentário. Não existe esse tipo de comentário. E é isso que é um tabu religioso. O tabu religioso, ele não tem a ver... Ele tem tabu religioso, né? Para todas as tradições religiosas, tem a ver com dogma. Tem a ver com dogma. E o dogma é a aceitação de fé de um mistério. Então, o que é misterioso a gente aceita pela fé, não pelo questionamento, pela racionalidade. Para vivenciar uma tradição religiosa é vivenciar uma tradição que extrapola as naturezas,
toda tradição religiosa, sobretudo a africana, ela é sobrenatural, então ela extrapola as naturezas. A gente não pode, então, ficar simplesmente achando que que pode sair por aí quebrando esses dogmas e achar que tá tudo ok, porque eu sou questionador mesmo, e é isso. Não é assim. Né? Quando a gente quebra um dogma, a gente quebra a razão de ser daquela tradição. Desse tabu é essencialmente racista, e eu vou contar para vocês. O Rio Grande do Sul ele foi um dos últimos estados a receber pretos escravizados. Isso passou a acontecer no século XVIII, mas em maior número somente no século XIX. É mais ou menos, tá? Não foi o último africanos escravizados, africanos para serem escravizados, que foram escravizados aqui, tá? A diferença é que o Rio Grande do Sul nunca recebeu diretamente de África, nunca veio nenhum navio de África para vender africanos aqui para serem escravizados. Todos eles vieram por terra, ali por laguna, tá? Então essa é que é a diferença. Mas desde o século XVI tem aqui, tá? Depois do século XVII, sobretudo ali na região de Colônia, né, que era uma possessão portuguesa, tá? Apesar de ficar lá no sul do hoje Uruguai, né? Ela era uma possessão portuguesa ali na região. E também, né, principalmente a partir de 1737 também, quando houve a fundação da cidade de Rio Grande, foram os negros escravizados que foram para lá construir a cidade, construir o Forte de Jesus Maria José, né? Daí depois da Guerra Guaranítica, né, 1750, negros também, né, lutaram, né, junto com as forças ali de Portugal e Espanha. Então sempre teve aqui, tá? Século XVIII também. O que acontece é que no final do século XVIII há um grande contingente de negros que vem para cá por causa de uma seca no Ceará, tá? Então o Ceará, que era o grande produtor de charque do Brasil, acaba tendo uma seca lá que mata o gado de lá, e aqui no Rio Grande do Sul, após a Guerra Guaranítica, o gado ficou solto e ele se multiplicou, se reproduziu selvagemmente, tá? Isso fez com que os pampas gaúchos tivessem muito gado selvagem. Então, produtores de charque saíram de lá do Ceará, vieram para o Rio Grande do Sul com todo a sua escravaria, tá? Montaram aqui as charqueadas e, né, foram capturar esse gado para fazer o charque. Então por isso que a partir aí de 1789, 90, é que começa a vir uma grande quantidade de negros escravizados para cá. E daí, no século XIX, então, já a partir de 1800 e pouco, já está consolidada a participação dos negros aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Vamos seguir. Isso aconteceu por questões econômicas, geográficas, enfim. Mas quando esses navios negreiros abarcavam no Rio Grande do Sul, eles vinham de diferentes regiões do Brasil. Não vinha navio negreiro, tá? Eram trânsitos que a sua grande maioria por terra, eles vinham por terra, não eram navios negreiros, tá? Não, já falei, não tinham navios negreiros que vinham de África, os navios negreiros eram os que vinham de África para o Brasil, tá? Dentro do Brasil não era assim. Norte, Nordeste, Sudeste, vinham do Rio da Prata também, principalmente negros que vieram da atual região de Moçambique, e poucos navios vinham diretamente da África. E isso trouxe características muito únicas que tornaram o nosso culto de diáspora aqui no Rio Grande do Sul muito peculiar. E se a gente observa com atenção, a gente vê que, de fato, no nosso culto de tradição banto, a gente tem muitas influências iorubás, e no nosso culto de tradição iorubá, a gente tem muitas influências banto, porque, de fato... Bom, primeiro, nós não temos nenhuma tradição de origem banto aqui no Rio Grande do Sul, tá? Todas são de origem iorubá. Mesmo a tradição de Cabinda, né, a despeito do nome, né, é apenas um nome mesmo, tá? Não carrega nenhum atributo que seja da tradição iorubá. Todas as tradições do Batuque, todas as nações do Batuque praticam orixá, cultuam orixás ou voduns. Nenhuma cultua
cultua inquice, tá? Então não existe tradição banto. E também não vejo nenhuma influência da tradição banto na cultura, nas casas, né, de origem africana. Uma coisa que a gente precisa compreender é que batuque, candomblé, tambor de mina, o Xangô no Recife, né, chamado de Nagô também, são tradições que são pós-abolição, tá? Nenhuma tradição realmente se cria, se estabelece antes da abolição. Então, assim, as pessoas leem muitas vezes, né, que dentro da senzala tinha a imagem de um orixá e não sei o quê. Sim, tinha, provavelmente tinha mesmo. Mas isso não era batuque, não era candomblé, não, era um culto a um orixá que estava dentro da senzala. Não era possível fazer as iniciações que são feitas, o tempo de ficar no chão, todas essas possibilidades, nada era possível ser feito durante a escravidão. Então não existia batuque durante a escravidão. O batuque, ele surge, assim como o candomblé, ele surge a partir de negros libertos, tá? E que só no pós-escravidão é que isso vai realmente ganhar corpo, tá? No pós-libertação, a abolição da escravatura, é que isso vai ganhar corpo mesmo, tá? Houve uma miscigenação pelos próprios pretos escravizados para que esse culto sobrevivesse. A miscigenação era a única forma de manutenção e resistência e existência deste culto. E o que aconteceu com esse culto é que ele se diz energia e de magia que os cultos de diáspora tinham. E quando com base no que essa afirmação, gente? Com base no que? Assim, ó, as pessoas confundem um pouco, tá? A história do Príncipe Custódio e a relação dele com o Júlio de Castilhos e o Borges de Medeiros, tá? E a relação das elites com o batuque. Não existe relação das elites com o batuque, tá? O que existia era a relação de Júlio de Castilhos com o Príncipe Custódio, tá? Então não era a participação das elites no batuque. Primeiro, era limitada a um consulente, a uma pessoa leiga, então elas nunca foram iniciados, nunca houve esse processo de iniciação. Tanto que o primeiro branco a ser iniciado no batuque foi o pai Hugo de Iemanjá, tá? Isso já nos anos 20, né? E então, assim, não tem essa coisa de latifundiário. Latifundiário, aonde? Latifundiário fica no interior, né? Não na capital. E o batuque, assim como aconteceu com o candomblé, que nasceu em Salvador, tambor de mina, que nasceu em São Luís do Maranhão, o Xangô, que nasceu no Recife, ou seja, capitais. O batuque também surgiu na capital, no Porto Alegre. Tá? Porto Alegre. Não foi. Dizem que surgiu em Rio Grande, Pelotas, mas não é verdade, tá? Foi em Porto Alegre que o batuque se estruturou e aqui não tinha latifúndios grandes. Não. Além disso, eles eram profundamente católicos, as pessoas eram profundamente católicas, eram racistas. Se fosse assim, não existia racismo religioso até hoje, como existe no Rio Grande do Sul, né? Então, não, tá errado, tá equivocado essa interpretação, tá? Tá aí, deixa eu só ver aqui o pessoal que está comentando. Boa noite, Costa Homero, a Bibiana e o Augusto Pins. Boa noite aí a vocês. Seguimos aí a nossa cruzada aqui. A gente tem uma elite branca dominante que começa a frequentar um culto de diáspora de resistência que sobrevive à margem, o que acontece? A elite branca passa a direcionar fundamentos, se apropriar de símbolos e ressignificá-los a partir daquilo que era uma lógica satisfatória para ela enquanto elite. Então, Não, eu acho que ela está confundindo a questão da branquitude que tem sido discutida recentemente, né, dentro da tradição africana, com essa lógica da elite praticando a tradição, tá? A branquitude é assim a apropriação que se aponta a respeito da branquitude é do quê? O que acontece quando muitos brancos entram para a tradição africana?
eles negam, né, ou se alijam, retiram a tradição africana do seu contexto original, que é negro-africana. Tá? Então, acabam higienizando essa tradição, transformando ela em algo palatável para a sociedade branca, eliminando elementos que são considerados, né, intoleráveis para essa sociedade branca. Né? Uma das coisas que fazem, por exemplo, é dizer que o orixá não tem cor. Dizer que o orixá não tem cor é o quê? É higienizar o orixá. Né? O orixá é preto, ele é da tradição preta. Né? Então, o que a mãe aí está confundindo, está misturando as bolas, é essa discussão a respeito da branquitude e a discussão com relação à participação da suposta participação das elites na tradição de matriz africana, tá? Que não é a mesma coisa nem de longe. A presença de uma elite branca com grande poder aquisitivo dentro de um culto de diáspora que vivia à margem, escondido e de resistência, é óbvio que vai haver grandes transformações. Então, essas grandes figuras, políticos, fazendeiros, empresários, filhotes da aristocracia falida que frequentavam o culto de diáspora, eles não queriam que aquilo se tornasse público. Eles iam escondido e não queriam que as pessoas soubessem que eles estavam ali cultuando orixás, cultuando espíritos, cultuando ancestrais africanos, porque a gente está falando do final do século XIX, início do século XX. O que era do negro era sujo, era feio e era inferior. Então, isso faz parte do discurso corrente com relação ao racismo mesmo, tá? Nisso ela não está equivocada. Né? O racismo faz com que haja rejeição não apenas à pessoa negra, mas a tudo que ela produz. Tá? E é por isso que brancos também sofrem racismo quando eles estão inseridos no contexto religioso. Então, eu sou branco, eu não sofro racismo. Eu posso andar em qualquer lugar na rua aí, que nunca vão me parar. Eu posso entrar numa loja, mesmo que mal vestido, e não vai ter segurança me seguindo, não. Agora, se eu colocar uma veste tradicional, colocar minhas guias no pescoço, sair pela rua ou entrar numa loja, eu vou sofrer com o racismo religioso. Tá? Então, eu vou ser vítima desse racismo religioso, como aconteceu com o pai Maurício, lá em Novo Hamburgo, né? Um homem branco que foi, né, teve lá, foi vilipendiado, né, dentro de um culto lá, de um filho de santo dele, se eu não me engano. Quer dizer, o mesmo homem branco, todo mundo lá, pelo menos as pessoas que apareceram no vídeo, todo mundo branco, todo mundo foi vítima do racismo religioso, mesmo sendo pessoas brancas, né? Então é isso que a gente precisa compreender também. Seguimos. Para o próprio branco que cultuava o orixá era sujo, era feio e era inferior porque era do negro. Então, é nesse contexto que o tabu da ocupação começa a se disseminar como uma forma de preservar a higiene branca dos brancos que estavam dentro do culto de diáspora. Isso não faz sentido para mim, gente. Essa lógica, essa matemática que ela usou, associar uma coisa a outra, não faz o mínimo sentido para mim. Tá? O sentido né, de que os brancos, para se protegerem, começaram a dizer que não podia dizer que se ocupam? Qual é a lógica? Pelo amor de Deus, me diz, qual é a lógica disso? Não, qual é a lógica disso? Porque eu não tô alcançando a lógica disso, né? Então, assim, ó, se ninguém disser que se ocupa, daí ninguém vai saber que os brancos estão no batuque? É isso? Eu não entendi essa lógica. Gente, não tem nada a ver. Tá? Isso faz parte do culto. Tá? Existem registros que até mesmo na África, no culto a Xangô, em não sei qual é a cidade agora, eu li aqui no Pierre Verger, diz ali que eles não sabem que se ocupam. Tá? O orixá chega e eles ficam dias ocupados com o orixá e a pessoa não sabe de nada. Existem esses relatos, tá? O grande problema aí, sabe qual foi?
é que os antropólogos começaram a filmar, fotografar, colocar em livros, né, fazer documentários, daí todo mundo vê, todo mundo ocupado com orixá, e daí manifestando o orixá, e daí as pessoas acham que não, que tá tudo bem, então pode, então eu quero, entendeu? E daí foi isso, né? Então, a partir do estudo, que anteriormente era acadêmico, mas que acabou parando dentro das casas de religião, acabou fazendo com que as pessoas naturalizassem o fato da ocupação. E nós do Batuque nunca aceitamos isso. E olha que tem trabalhos assim, né? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui o trabalho peraí, acho que esse aqui não. Não vou achar agora. Aqui, eu acho. Aqui, ó. Aqui. Estudos de Batuque, tá? Estudos de Batuque. Aqui tem fotos de orixás manifestados, tá? Aqui, ó. Tem fotos de orixás manifestados no livro. Aqui é um Ogum, esse é daqui do Batuque. Inclusive, com as pessoas vestidas, né? Aqui, ó, Oxalá, tá? Então, aqui, ó, um orixá sendo despachado, tá? Então, é isso, entendeu? Aqui, ó, a mãe moça de Oxum, ocupada com a Oxum dela, tá? Então, aqui é um Oxalá velho sentado no banquinho. Então, gente, a gente precisa compreender que é isso que os antropólogos fazem. Eles não respeitam a nossa tradição, né? E daí acham que somos todos primitivos e que nós somos objetos de estudo para eles. E daí, então, eles vão pegar e vão fazer exatamente isso. Vão pegar vão tirar foto, vão publicar em livro, vão filmar, e isso tudo vai atrair as pessoas, né? Só que esses estudos acabam caindo dentro das casas de religião. As pessoas veem isso e acabam naturalizando. Eu lembro de um documentário que eu vi eu acho que foi com o pai Balbino, em que ele dizia que Egum não aparecia em foto, aquele Egum de Taparica, que ele não aparecia em foto. E daí o que aconteceu? O PRBG foi lá, tirou um monte de fotos de Egum, e daí todo mundo ficou abismado porque eles estavam aparecendo. E daí, então, o que o antropólogo fez? O antropólogo, ele dessacralizou o Egum, entendeu? Não saber que, ou achar que o Egum não apareceria em foto era uma forma de limitação, de limitação litúrgica. Impor uma ideia que mantinha a ligação com o sagrado. A partir do momento que tu tira esse elemento do sagrado, ele banaliza. Ele banaliza. Tá? E é justamente isso o que a gente não quer com relação ao tabu da ocupação aqui no Batuque. Mas seguimos. Mas atualmente os batuqueiros conhecem aquela historinha para boi dormir de que o orixá ele apagou as pessoas e deixou elas inconscientes. Historinha para boi dormir? Historinha para boi dormir? Que desrespeito, gente. Desrespeito com um ato, com a preservação, o tabu da ocupação. Ele existe para proteger o mistério do ritual. Ele é litúrgico. Ele faz parte do corpo ritual, tá? Então, da nossa tradição. Então, assim, ó, essa fala dela foi completamente desrespeitosa, vou ter que chamar aqui. Amor, me traz o carregador aí que o notebook está descarregando. Completamente desrespeitosa, infelizmente. Cadê aqui? Bom, vamos seguir com ela.
que elas não ficassem vaidosas, ou tu não pode saber que tu te ocupa, senão tu vai enlouquecer. Na verdade, todas essas historinhas que contam pra gente. Não é historinha, já falei. A ideia de que as pessoas... isso é uma ameaça mítica. Tá? É a mesma coisa de que, né, não pode soltar a mão na balança. Bom, se tu não acredita no que é dito, então solta a mão. Vamos ver o que acontece, né? Faz um teste científico. Faz uma experiência científica. Participa da balança e solta a mão para ver se morre mesmo. Né? Só para testar, só para ver se é verdade. Né? As pessoas não respeitam as coisas, cara. Não entendem a lógica. A lógica do passado é o seguinte: a melhor forma de se educar uma pessoa é pondo medo nela. Pondo medo nela. É dizer, olha, se tu contar, a pessoa vai enlouquecer. Então, o que as pessoas fazem? Não contam. Essa é a lógica, entendeu? Então, vai enlouquecer mesmo ou não? Não sabemos, apesar de que existem muitos relatos de pessoas que realmente enlouqueceram, que realmente tiveram problemas mentais por causa disso. Tá? Então, como é que não? Como é que não? Eu conheci, inclusive, né? Então, como é que não? São só herança de uma manifestação muito racista dentro do culto dos negros. Mas é que minha mãe de santo falou, que a mãe de santo dela falou para ela que é pra gente não se envaidecer, que é pra gente não enlouquecer. Sim, mas a tua mãe de santo e a mãe de santo dela abriram um arquivo público da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, fizeram um longo e intenso estudo nos documentos de registro de compra e venda de escravos no Rio Grande do Sul. Elas viraram... Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Até deixei separado para mostrar. Isso aqui, ó, é um livro que fez parte do projeto Documentos da Escravidão, tá? No Rio Grande do Sul. Um projeto que eu participei, tá? Como estagiário, tá aqui meu nome, ó. Meu nomezinho tá aqui, Vendrix. Então, a provar que eu estive no arquivo público, trabalhei no arquivo público 2 anos, tá? Fazendo esse tipo de trabalho aqui, que era um projeto acadêmico, que gerou 4 volumes, esse aqui é o volume 4, tá? Eu tenho os outros ali guardados. Então, gerou 4 volumes de verbetes com nomes das pessoas, né, com tudo a respeito de cada um das pessoas que foram encontradas lá e que eram escravizadas, tá? Pesquisamos em documentos de inventários e de processos crime, tá? Também. Então, tudo que falava no escravizado, a gente foi lá, né, e pesquisou e transcreveu, que acabou virando esse livro, tá? Nunca encontrei nenhum que falasse qualquer coisa sobre a ocupação. Então, usar isso como argumento de que fez pesquisa no arquivo público, no arquivo histórico, para saber se, né, para poder afirmar que a ocupação é um dogma que não é dogma, é uma proteção para a gente branca da elite. Isso não está escrito em lugar nenhum, gente. Onde é que está isso? Onde é que está isso? Onde é que está isso? Daí usar a pesquisa científica como voz de autoridade para aquilo que está falando, né? Isso se chama falácia, né? A falácia como é que é o nome? A falácia do doutor, né? Como é que é? É a falácia a falácia da autoridade, né? Da falsa autoridade. Não é isso, gente. Não é assim. À madrugada, buscando registros e lendo artigos para tentar entender a história do Batuque do Rio Grande do Sul sob um viés acadêmico e científico? Não, porque a tua mãe de santo e a mãe de santo da tua mãe de santo e a mãe... E desrespeita as pessoas, né? Então tá aqui, ó. Meu livro, 5º lugar dos mais vendidos na Amazon, tá? Tá aqui considerado como um dos livros mais importantes sobre o Batuque do Rio Grande do Sul na atualidade.
E aqui minha tese de doutorado, tá? Também está aí, né, consagrando aí. Então eu sou o cara que escreve os artigos, tá? E claro, para isso tive que ler muito. Então, né, eu sei do que eu estou falando, né? Minha colega está muito equivocada. Mãe de santo, da mãe de santo, da tua mãe de santo, viraram a madrugada, depenando calinha, fazendo feitiço, iniciando gente, tocando a religião. Então, conhecimento. E digo mais, se tivesse mais gente fazendo isso, não tinha tanta gente no TikTok falando besteira, né? Antes ficassem virando noite, né? Depenando galinha, torrando milho, ao invés de estar no TikTok querendo bancar autoridades, né? O conhecimento que elas têm, o conhecimento que elas vão honrar e preservar é o boca a boca, é aquilo que aquele que veio antes ensinou para elas. Sim, olha só. A tradição africana, eu estou aqui olhando para a Patrícia, a tradição africana, ela é oral. Oral. Tradição é a oralidade. Um dos pilares da nossa tradição é a oralidade. É a oralidade que legitima tudo que a gente faz, que a gente vivencia. Uma oralidade que é aprendida de geração após geração, porque outro elemento da filosofia africana é a transgeracionalidade. O grande problema do jovem hoje é que o jovem quer pular essas etapas, ele quer ser mais do que os mais velhos, né? Porque ele está em disputa com os mais velhos sempre. E isso não é só no Batuque, é em tudo que é lugar, né? Mas especificamente no Batuque, que é o que interessa aqui, a juventude ela disputa o espaço e inclusive o lugar de autoridade com os mais velhos. Daí ela precisa fazer o quê? Precisa deslegitimar os mais velhos para poder ela se sentir legitimada, né? Dizer que então que a verdade está com ela. Venham para mim, venham para minha casa, joguem búzios comigo porque eu é que sei mais. Continuar reproduzindo essa história de que a ocupação é um tabu, porque senão a gente vai se envaidecer se a gente souber que a gente se ocupa de orixá, ou porque... Há muitos anos atrás, o Eric Wolff, né, que tem um jornal, ele fez uma entrevista comigo, né, não sei se ainda está lá a entrevista, mas ele fez uma entrevista comigo e me perguntou qual era o motivo da gente não falar sobre a ocupação. Daí eu disse para ele que o motivo se perdeu no tempo, né? A gente só não fala, é um dogma, a gente segue, dogmas servem para seguir. Mas ele queria que eu dissesse, não, é por causa da vaidade, é por causa da vaidade. Mas eu não sei se é por causa da vaidade. Eu sei é que a gente não fala. O que eu sei é que a gente não fala. Tá? Pode ser por causa de vaidade? Pode. Pode ser por causa de outra coisa? Pode. Só não acho que é por causa de brancos na tradição. Isso tem muito menos peso para mim, né, do que a ideia da vaidade. Agora, o fato real, fato verdadeiro, fato mesmo, é que a gente não sabe. A gente não sabe por quê que não se fala. O que a gente faz é respeitar um dogma que foi passado transgeracionalmente pela oralidade, do mais velho para o mais novo, do mais sábio para aquele que precisa aprender. Senão a gente vai se enlouquecer. É um pelego, como tantos outros pelegos que existem na história do Brasil. O próprio entendimento de que a princesa Isabel é a grande libertadora dos negros, isso é um pelego, né? Amacia o que é de verdade, o que é cru, o que é duro e o que... Eu acho muito interessante que, assim, quando ela fala de algumas questões históricas, ela se mostra bem engajada, né, na luta antirracista, né? Coisa que eu também sou há mais de 30 anos, né? Quem me conhece aí, né? Agora o problema é quando ela tenta inferir essa questão para a tradição africana, né? Então, a luta antirracista, ela é real, a gente precisa se aliar às pessoas negras contra o racismo, né? Afinal de contas, nós, vivenciadores de uma tradição de matriz africana, que não defende, que não é contra o racismo, que não luta para que o racismo acabe, então a gente está no lugar errado, né? Agora, a gente também não pode, né, fazer, né, elucubrações mentais lá, né, trazendo esse tipo de coisa, porque daí acaba esvaziando a própria luta antirracista. Quando tu transforma a luta antirracista, tu banaliza ela para tudo que é coisa, tu acaba eliminando, né, essa possibilidade de luta, né? Seguimos.
que é difícil da gente engolir. Ah, mãe Júlia, isso significa que agora tu vai falar bastante sobre a ocupação e vai começar a defender a ideia de que as pessoas sabem que se ocupam e que tá tudo bem? Não, eu não vou fazer isso porque eu conheço. É mentira, né, gente? Mentira. É claro que vai, tanto que tá fazendo agora, né? É óbvio que o que ela está fazendo é uma defesa. É uma defesa de que se fale que as pessoas se ocupam, né? Na minha opinião, e daí sim tem a ver com vaidade, né? As pessoas veem que no Candomblé todo mundo se ocupa, filma, bota na internet, né? Faz aquele mise-en-scène todo, e aqui nós é só com Exu e Pombagira, né? Daí o que querem fazer? Querem botar também, né? Querem botar também o batuque na vitrine, né? Querem botar o batuque na vitrine aí para vender também, né? Só que não, gente, só que não. Tá? Não caiam nessas enrascadas aí. Conheço o contexto religioso onde eu estou inserida. Eu falei ontem sobre isso, a limitação cognitiva, mental, a falta de letramento nas religiões de matriz africana no Rio Grande. É sempre a culpa é do outro, né? Sempre o outro é que não tem letramento, o outro é que tem problemas cognitivos, né? Então, assim, tu usa o discurso da elite literata, né? De uma elite erudita, né? Do discurso da erudição, que é um discurso branco, para diminuir os outros, né? Tá batendo a mesma tecla, fia. Né? Tu vem com um pré-discurso que é antirracista para logo ali dizer que, né, fazer um discurso elitista igual, faz um discurso elitista de que quem está na academia sabe mais do que quem não está, que se eu tenho 20 anos e tenho doutorado, eu sei mais do que quem tem 60 anos e mal sabe escrever. Imagina. Minha avó levantava defunto, que é isso, entendeu? Eu curava as pessoas e a minha avó mal sabia escrever o nome dela. Então, não é assim, gente. Isso aí é arrogância intelectual. Do Sul é imensa, a gente não tem como debater isso. Eu até faço parte de um grupo no WhatsApp de pessoas inseridas no Batuque que são muito inteligentes e que são muito tranquilas, são muito abertas, e ali a gente consegue. Grupo no WhatsApp pode ser bom para debater, mas não é fonte, né, para nada, né? Grupos acadêmicos, tá? Quer debater questões acadêmicas, tem que estar em grupos acadêmicos, como o Egbel Aie, né? Que é um grupo. Pois é, o WhatsApp para mim sai para fofoca e mandar nudes, é só o que as pessoas fazem, entendeu? Não tem isso, gente. A gente tem que, né, assim, encontros, né? Quer estudar academicamente, faz encontros, participa de grupos acadêmicos, né? Que tenham, publiquem em revistas acadêmicas, né? Para ver se existe alguma. Publica um artigo sobre isso, dizendo que o tabu da ocupação é uma coisa para proteger brancos da elite do século XIX. Vamos ver se passa na avaliação por pares. Debater várias coisas com segurança e com tranquilidade, mas aqui nesta rede, jamais. Então, aqui estou apenas trazendo um fato histórico. Não existe. Não é fato. É fato da tua cabeça. O fato precisa ter materialidade. Para ser um fato histórico, precisa ter materialidade. Não é um fato só porque tu está afirmando. Tu concordar ou discordar de todas as informações que eu trouxe nesse vídeo, porque elas são fato. É a mesma coisa que tu me dizer 1 mais 1 não é 2. As ciências históricas é uma ciência hermenêutica. Ou seja, é uma ciência de interpretação. Então, mesmo os fatos, eles são interpretados à luz dos historiadores. Mark Bloch já dizia, né, que a história não está nos fatos. Quem faz a história são os historiadores. Né? Então, é o discurso sobre a história, que é a história, sobre o fato, que é a história, e não o fato em si. E, primeiro, tem que ter o fato. Né? E isso não é um fato. Tá? Isso é uma hipótese, uma suposição, com base em algum tipo de análise que não foi pontuada, né? Não foi aqui robustamente argumentada.
A história também é ciência. A língua também é ciência. Sim. É um fato. Não tem como negar. Sim. E se mesmo assim tu me disser, não, mas eu não acredito, eu acho que a gente não sabe que se ocupa, e se a gente souber, a gente vai ficar louco. Beleza. Deite, durme de conchinha. Olha, arrogância. Seja encoxido. Arrogância, ou seja, tem que acreditar no que eu digo, se não acreditar, tu que durma com os cachorros. Imagina, gente, que arrogância. É muita arrogância, né? Muita arrogância mesmo. Eu fiquei embasbacado quando eu recebi esse vídeo, mandaram para mim pelo WhatsApp. E eu fiquei embasbacado quando eu vi esse vídeo, né? Porque assim, a arrogância da moça, né? Da jovem, fatos que ela tirou da cabeça dela, né? Não tem fato nenhum. Hã? Vozes da minha cabeça, né? Todo respeito à pessoa, né? A pessoa, eu não conheço a pessoa, né? Eu não conheço ela, então eu não posso dizer que ela é assim. Não, tô dizendo que essa fala, esse vídeo, o que ela traz nesse vídeo, tá muito equivocado mesmo, né? E outras pessoas já me mandaram esse vídeo também pelo Instagram, pelo TikTok, né? Para querendo entender, afinal de contas, qual é o ponto de verdade disso. E para mim é absurdo, para qualquer pessoa vai ser um absurdo, tá? Não tem. O tabu da ocupação, ele ocorre porque é um rito do nosso, é uma liturgia. Ele faz parte do nosso campo litúrgico. Tá? Ele preserva o nosso mistério. Tá? O tabu da ocupação, ele não serve só para, ou melhor, ele não serve para esconder ou para oprimir as pessoas, né? Mas sim para manter a integridade ritualística. Tá? Então, a ocupação, para nós, ela é um fenômeno sobrenatural, tá? E que exige silêncio, reverência e anonimato, evitando, então, que as experiências religiosas se tornem uma performance, sabe? Uma alegoria, ou que ainda se percam em narrativas pessoais. Então, não, gente, tá? Então, não é por aí, tá? Não caiam nessa, tá? Não caiam nessa, né? Sinceramente, para mim, esse foi o argumento mais falho que eu já vi para defender a abertura do tabu da ocupação, a abertura da ocupação, né? De todos que eu já vi. O fato real é que a ocupação a gente não fala. E pronto. Qual é a dificuldade de aceitar isso? Não fala. É só não falar. Por quê? Por que essa juventude quer falar? Por que essa juventude quer quebrar o tabu? Ou melhor ainda, por que essa juventude acha que tem direito de quebrar o tabu? Por que essa juventude acha que sabe mais do que os antepassados? Me diz que antepassados, uma juventude que tem esse discurso, está louvando, né? Está honrando. Que antepassados as pessoas que têm esse discurso estão honrando? Porque a tradição é um legado. Então, se nós praticamos essa tradição, é porque nós recebemos esse legado. E é comprometimento nosso honrarmos essa tradição. E a única forma da gente honrar essa tradição é fazendo exatamente como a gente aprendeu. E não querendo desconstruir, sabe? A gente não está falando sobre a história do Brasil. A gente não está falando sobre a história do Rio Grande do Sul ou qualquer outro campo, qualquer outra esfera do campo historiográfico, né?
Na história existe as desconstruções e tudo mais, né? Agora, no campo religioso, a gente não está falando. Aliás, essa é uma coisa que eu sempre digo. O mundo ele pode ser que 1 mais 1, né? Para matemática, 1 mais 1 é igual a 2, seja aqui ou lá do outro lado da Via Láctea. Agora, para a religião, 1 mais 1 pode ser 2 ou não, porque a religião é assim. A religião ela é imaterial. A religião ela é sobrenatural e a religião ela é irracional. Então, segundo ali o Rudolfo Otto, a religião é irracional. Não no sentido de que é burra, mas no sentido que está acima da racionalidade. Então, a gente não pode ler a religião com olhos matemáticos ou antropológicos, tá? Nossa tradição ela é rica, nossa tradição é linda e ela tem que permanecer assim. Beijo para todos e até um próximo react aí. Antes de terminar, deixa eu ver se mais alguém escreveu. Olha ali, ó. Somos resistência, não iremos admitir modismo dentro da nossa tradição. Ela que fique com seu vídeo medíocre, disse o Costa Homero. E o Augusto Pins, o reconhecimento dos saberes ancestrais ocorre até pelo governo, através das práticas interativas de saúde. E ela fala desse jeito, tô apavorado. Ótima explicação, professor. Necessário desconstruir essa aberração. Valeu aí, meus queridos. Vou incitar vocês aí a compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, né? Aqui eu não avisei que eu ia fazer essa live, né? Fiz porque quis fazer, e daí então teve muito baixo aí o pessoal assistindo, mas vai ficar aí gravado. Eu também vou depois subir esse vídeo lá para o canal do YouTube, o Afroteologia. Daí então acompanhem aí, compartilhem para que o vídeo ganhe mais visualizações, ok? O pessoal possa debater, inclusive discordar de mim, não tem problema nenhum de discordar de mim, né? Eu não sou dono da verdade. Força para todos nós e um axé.